Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Que saudade que eu tava deste canal! Gente, eu sei que as pessoas elas ficam com raiva de mim porque eu sumo, apareço, mas não é fácil. Eu desafio vocês a criarem um canal no YouTube e tentarem ser constante nele. Só vai me entender quem já fez um canal, quem já criou um canal. Sabe como é difícil? A gente fala, vou criar um canal no YouTube, a gente acha que é simples, mas não é. Você tem que ter ideias de vídeo, você tem que editar, você tem que fazer várias coisas, você tem que gravar. Isso tudo emana muito tempo da gente. E a gente que trabalha fora, que faz um montão de coisas, é muito difícil manter uma constância aqui. Porém, né, estou numa fase bem legal agora, que é da gravidez, e eu achei bem legal, assim, interessante eu gravar alguns momentos pra cá, principalmente pra quando o Noah for um pouquinho mais grandinho, né, e ele já entender as coisas, ele poder vir aqui e ver como é que tudo começou. Vim contar aqui pra vocês entenderem como é que foi, né, porque simplesmente eu apareci grávida, do nada, a pessoa que sempre disse que não queria ser mãe de jeito nenhum, e aí eu vim contar aqui pra vocês como é que foi. Bom, gente, quem me acompanhava, quem me acompanha na minha vida pessoal, e tanto lá na internet, né, no Instagram, aqui no YouTube, sabe que eu não tinha o desejo de ser mãe realmente. Sempre quando me perguntavam sobre isso, eu sempre dizia que eu não queria, que eu não tinha vontade, que eu não tinha esse desejo. E realmente era verdade. Eu achava que com o passar do tempo esse desejo ele surgiria dentro de mim, só que não foi o que aconteceu. Passava o tempo e o desejo não vinha. Então eu já tinha decidido dentro de mim que eu não seria mãe e que se um dia eu tivesse vontade de ter um filho, eu procuraria adotar. Acabou, eu já tinha decidido, tava tudo bem. E pra quem não sabe, né, eu sou casada aí já vai fazer 6 anos. E quando eu fui casar, há 5 anos atrás, eu procurei, né, um ginecologista, um médico da mulher, pra eu começar a tomar remédio. E antes dele me passar o remédio, ele pediu alguns exames. E quando os resultados desses exames saíram, ele falou pra mim que eu tinha endometriose. E eu lembro, gente, exatamente como o médico falou pra mim. Ele falou assim, Esther, se um dia você quiser engravidar, vem aqui, tipo assim, uns 2 anos antes, que a gente vai ter que começar um tratamento pra talvez você conseguir engravidar ou não conseguir. Dentro de mim, gente, eu não fiquei triste, arrasada, nada do tipo, porque eu lembro que eu tinha 17 pra 18 anos na época quando eu casei, então eu fiquei tipo assim, eu não vou querer ter um filho agora, então pra mim tanto faz, né? Futuramente, se eu sentir o desejo, eu penso nisso. E pra mim foi bem tranquilo, não fiquei triste, arrasada. Tanto é que era algo que eu nem comentava, nem falava muito sobre. E tranquilo, gente, fui casada aí durante esse período. Nunca engravidei, né? Nunca desconfiei de gravidez nem nada do tipo. E o tempo ia passando, os anos iam passando e essa vontade de não ser mãe, ela só aumentava. Tô sendo bem sincera aqui com vocês, pra vocês entenderem, né, como é que tudo aconteceu. Porém, gente, eu acredito muito em sonhos, muito. Toda vez que Deus ele quer me mostrar alguma coisa, ele quer falar comigo de alguma forma, eu sempre sonho alguma coisa e na maioria das vezes acontece. Então, sempre quando Deus ele vai falar comigo é através de sonho. Toda vez que eu sonho, eu já fico esperando, né? E quando foi pro final de 2021 para o começo de 2022, muitas pessoas começaram a sonhar que eu estava grávida. Toda vez alguém vinha, olha, eu sonhei que você estava grávida, sonhei que você estava grávida. E aí eu fiquei assim meio apreensiva, mas eu falei assim, não. Aí eu já falei pra Deus, eu falei assim, Deus, por favor, Senhor, não faça isso. Gente, o medo da pessoa. Aí eu falei, por favor, Senhor, não faça isso, por favor. Não é o que eu quero no momento e tudo mais, né? E tudo bem, né, gente? A vida seguiu tranquilamente. Passei ali as festas, né, de final de ano. Mas antes de eu passar as festas de final de ano, voltei ao médico novamente, né, da mulher, pra eu colocar o DIU, né? Eu fui até a ginecologista pra colocar o DIU. E ela me pediu alguns exames, eu estava com uma infecção, ela me passou uns antibióticos pra mim começar a tomar antes de colocar. E aí eu falei, tranquilo, vou tomar os antibióticos. Quando passarem as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, eu volto pra
pra acertar tudo e colocar o DIU. Eu, gente, sempre tinha ali um teste ou outro na minha casa, pra caso eu sentisse alguma coisa, eu tirar aquele desencargo de consciência, né, pra me ficar tranquila. E teve um dia muito engraçado, assim, eu tava voltando do trabalho e tava dentro do ônibus, eu fui mexer na minha bolsa e eu vi que tinha um teste de gravidez lá dentro. E eu olhei a validade e ia vencer naquela semana o teste. E aí eu falei assim, nossa, eu tenho que fazer esse teste porque ele vai vencer. Foi tipo assim, super inocente, eu não tava sentindo absolutamente nada, né? A maioria das mulheres falam que sentem mudanças no corpo, sentem algum tipo de sintoma, mas eu particularmente não estava sentindo nada. Então, foi só uma coisa que eu falei, nossa, isso foi dia 17 de janeiro, gente, numa segunda-feira. Eu falei assim, nossa, preciso fazer esse teste, porque ele vai vencer essa semana. E aí, tranquilo, fui pra casa, cheguei em casa, esqueci de fazer o teste naquela noite. E aí, quando foi na terça-feira de manhã, eu tava tomando banho, me arrumando pra ir trabalhar. Fui pegar uma coisa na minha bolsa de novo, e quando eu bati na bolsa, eu vi o teste lá novamente. Eu falei assim, esse teste eu vou fazer. Fiz o teste e deixei em cima da pia do banheiro enquanto eu terminava de me trocar. Gente, foi tão despretensioso que eu ia jogar o teste no lixo. Eu não ia nem olhar o resultado. Porque eu tinha tanta certeza de que não estou, que não tinha pra que eu olhar ou ficar nervosa, nada do tipo. E eu não estava, realmente. E eu fui escovar os dentes. E eu estava aqui, gente, escovando os dentes. E eu fui olhar pra baixo. Quando eu olhei pra baixo, eu vi um maisinho. Gente, na hora, assim, eu não sei dizer o que eu senti, mas parece que meu corpo inteiro congelou e eu não conseguia ter reação, assim. Eu nunca passei por uma situação daquela, mas eu fiquei paralisada uns 5 minutos, assim, olhando pro teste sem acreditar. E aí, quando minha consciência caiu, eu entrei em desespero, peguei o teste e saí correndo, né, na minha casa, assim, e entreguei, assim, pro meu esposo, ele sem entender nada, porque eu nem tinha avisado pra ele que eu ia fazer teste nenhum. E eu falei pra ele assim, olha aqui, e entreguei pra ele. E aí ele viu que eu tava muito nervosa, aí ele foi lá, pegou a bula do teste, leu, né, o teste com calma. Ele falou assim, amor, ao que tudo indica, a gente vai ter um filho mesmo. Gente, eu fiquei assim, acabada. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito, como assim? Tipo assim, não entrava na minha cabeça que aquilo ali era real, que aquilo ali era verdade. Minha reação foi ficar em silêncio, porque quando eu fico muito nervosa, eu fico sem reação mesmo, né? Como eu já estava atrasada pra ir trabalhar, eu fui, né, trabalhar em silêncio, eu e ele, né, em silêncio, os dois não falavam nada um pro outro. A minha cabeça, meu Deus, não é possível, meu Deus, não pode ser verdade, gente, eu tava assim, de verdade. Meu coração completamente fechado e entristecido com aquela situação. Quem é mãe e sempre almejou em ter filhos, não vai entender muito o meu lado nesse momento. Mas talvez se existe uma pessoa que está assistindo, talvez não queria ser mãe, acabou engravidando, talvez você entenda o que eu senti. E aí, gente, eu fui trabalhar, no caminho eu passei em uma farmácia e eu comprei aquele que tá escrito mesmo grávida, porque eu ainda tinha esperança de aparecer não grávida. Eu tinha certeza que eu ia fazer e aparecer não grávida, que aquilo ali tinha sido só um mal entendido. E aí eu cheguei no meu trabalho e fiz rapidamente, gente, subiu o resultado, grávida, mais de 3 semanas. E ali eu comecei a chorar muito, entrei em pânico, falei assim, meu Deus, não pode ser agora. E talvez você se pergunte por que, gente, eu não queria, né, eu não queria de forma nenhuma ter um filho naquele momento. Muitos anos eu esperei almejadamente um momento profissional meu chegar, bastante pra conseguir chegar em um local, né, da minha vida profissional. E justamente naquele dia que eu descobri a gravidez, eu descobri que eu chegaria ali. Me fizeram uma proposta no meu trabalho. Gente, eu tinha acabado de fazer o teste, que tava escrito grávida, quando vieram conversar comigo sobre essa proposta de trabalho, que seria uma proposta que mudaria a minha vida realmente, né, financeiramente falando. E quando a pessoa tava ali falando, olha, a gente tem uma proposta pra você, gente, meu coração assim, dilacerado, porque eu sabia que eu ia ter que esperar mais um pouco
pra aquele projeto ali se cumprir. E, bom, gente, aí no meio do dia, né, o meu marido já estava super animado, super feliz com a ideia. E aí na quinta-feira eu contei pra minha mãe, pra minha mãe e pra minha família, meu pai. Todo mundo ficou, tipo assim, paralisado na hora que eu contei. Porque, gente, eu fui tão seca e fria que eu simplesmente cheguei lá e falei assim, gente, eu tô grávida. Foi tipo assim. E aí todo mundo paralisou, assim. Mas daqui a 5 minutos tava todo mundo falando de roupinha de quarto, de... Ai, o que será que vai ser, menino, menino? Já tava todo mundo feliz. Todo mundo ficou muito feliz. Só eu que estava muito mal, muito triste. E aí começou uma fase bem complicada pra mim, que foi a fase que eu entrei, assim, gente, uma tristeza profunda, que não tinha quem me tirasse. Tipo assim, eu chorava desesperadamente. E isso demorou uns meses, tá? Não foi assim, não passou em semanas, demorou uns meses ali. Os primeiros 4 meses ali foi bem complicado pra mim. Eu chorava muito, eu não aceitava de jeito nenhum que aquilo tava acontecendo. Não conseguia imaginar, eu ficava falando, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu não vou conseguir, tipo, eu não nasci pra isso. E aí, como isso tudo mudou, gente? Um belo dia, eu estava em casa e já tinha uma semana ali que eu tava tendo sangramento. Só que era um leve sangramento, não era algo exagerado. E as pessoas sempre me falavam que era normal, que o feto ele estava se colocando no útero, alguma coisa assim. Não sei falar nada desse assunto, gente. Só que teve um dia, gente, que foi um sangramento bem considerável, assim, que eu falei assim, não é normal isso daqui, eu preciso ir pro médico. E aí eu liguei pro meu obstetra e... que eu ainda não tinha tido nenhuma consulta ainda, gente. Eu não tinha ido em nenhum pré-natal, em nenhum hospital ainda. Não tinha visto o bebê, não tinha ouvido o coração, nada do tipo. E aí eu liguei pro meu obstetra e ele falou assim, ó, vai pro Santa Joana agora. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, gente, eles me viraram de ponta cabeça. Fizeram diversos exames, tive que ficar em observação. Eu estava tendo um princípio de aborto naquele momento. Só que eu estava anestesiada, eu não conseguia, tipo assim, sentir absolutamente nada, sendo muito sincera, assim. Toda aquela situação, eu vendo que todos os médicos estavam bem preocupados, minha mãe estava comigo, meu esposo também. Eu percebia que eles estavam preocupados também com a situação, mas eu sentia que eu não sentia nada. E eu lembro que eu falei pra Deus, eu falei assim, Deus, por que o Senhor me permitiu gerar uma criança que eu ainda não sinto nada? Eu sei que é muito forte eu falar isso, gente, até me emociona. Até me emociono falar isso nesse momento, porque eu penso como é que foi no começo, foi muito difícil realmente. E eu perguntei pra Deus, falei, Deus, por que o Senhor permitiu eu gerar uma criança que eu ainda não sinto nada por ela, né? E pra mim era muito difícil ser fria a uma situação que gera uma vida, que era algo que eu deveria estar muito feliz. Ai, 5 minutos. Pronto, gente, estou... Me recompus aqui. E aí, gente, logo em seguida eu fui fazer um outro exame, né? Logo em seguida que eu terminei de orar ali, eu fui fazer um outro exame. E nesse exame, era uma ultrassom. E eu nem sabia que era uma ultrassom, porque eles nem me avisavam o que eu tava fazendo. Eu simplesmente entrando numa sala em outra e ia fazendo vários exames lá de sangue. E nesse momento, o aparelho de som da médica, ele estava no volume máximo. E eu acho que ela não percebeu. Mas, gente, na hora que ela colocou o aparelho em mim, soltou o som do coração do bebê. E aí veio aquele som muito forte, que eu me assustei, todo mundo que tava na sala se assustou. E eu nunca tinha ouvido o som de um coração de um bebê. E eu escutei naquele momento. Foi algo que mudou ali dentro de mim a partir daquele momento. Quando eu escutei o som do coração, eu paralisei assim e foi um negócio tão forte que eu não consegui controlar, que na hora me deu uma vontade muito forte ali de chorar. E foi ali naquele momento que as coisas começaram a mudar dentro de mim, né? Que eu entendi que aquilo ali tinha sido um presente que Deus tinha me dado. Naquele dia, muito engraçado, toda a minha família, a família do meu esposo, todo mundo queria que fosse uma menina. Só que naquele dia, gente, eu tive a certeza que seria um menino. E sempre quando eu conversava com ele, eu já chamava, né, pelo nome, que seria um menino mesmo. E
eu tinha certeza que era o menino e eu comecei a me apaixonar pela criança sem mesmo conhecer. É um sentimento muito estranho que só vai saber quem um dia tiver mesmo. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas que eu senti no primeiro trimestre. Minha gravidez, gente, do começo até agora eu estou com 6 meses. Não tem sido uma gravidez fácil. De quando eu descobri até quase 4 meses e meio, gente, eu vomitei muito. Era algo fora do comum, gente. Tanto é que nos primeiros meses, até os 4 meses e meio, eu perdi 7 quilos. Não comia quase nada. Quando eu comia, eu vomitava. Então eu tinha muita fraqueza, muito enjoo, muito sono, muito cansaço. Então, assim, foram os primeiros meses aí muito difíceis pra mim. E eu também percebi que eu fiquei bem mais quieta do que eu já sou. Um estresse excessivo, assim. Gente, eu tô no nível de insuportabilidade, nem sei se essa palavra existe. Mas só Deus pra as pessoas me suportarem, porque eu tô muito chata mesmo. Percebi que agora, no segundo trimestre, os vômitos pararam, graças a Deus. Agora eu percebi que o sono voltou. Eu faço muito xixi, gente, muito xixi de verdade. E a irritabilidade, ela continua, porém agora com choro. Eu sou um pouquinho... Eu me tornei, na verdade, um pouco seca, assim, pra chorar pras coisas, mas agora eu percebo que eu tô chorando bastante ultimamente. Então eu tô percebendo que não é algo normal, né? Então eu percebo que é os hormônios mesmo. E pra finalizar esse vídeo, gente, hoje eu consegui entender o porquê de eu não ter tido desejo, de eu ter ficado muito triste quando eu descobri. Eu passei praticamente a minha vida inteira, desde a infância, ouvindo relatos muito ruins sobre maternidade, sobre ser mãe, sobre ter filhos, sobre parto, sobre tudo. Quem aí nunca ouviu que filho estraga a vida, que você não consegue fazer nada quando você tem filho, que você tem que abrir mão da sua vida por conta de uma criança? Já ouvi relatos assim absurdos sobre parto, então eu criei um trauma sobre esse assunto gigantesco. Que eu pensava, se esse sofrimento todo, pra que eu vou querer ter isso na minha vida? Então, eu precisei desconstruir tudo aquilo que eu tinha ouvido a minha vida inteira e criar a minha própria experiência, né? Que eu tô tentando fazer com que ela seja o mais leve possível. Toda vez que alguém vem me contar o relato de um parto, eu escuto, mas eu tento não absorver aquilo pra mim. Eu penso no meu parto, como é que vai ser na minha vez e como é que vai ser a minha história. Eu sei que ter um filho requer muita responsabilidade, requer muito tempo, muita paciência, muito amor. Porém, eu sei que isso não vai acabar com a minha vida. Eu sei que a minha vida ela vai mudar a partir de agora. Mas se você for pensar bem, tudo que a gente for fazer na nossa vida requer o nosso tempo, requer a nossa dedicação. Só que com uma criança a gente pensa um pouco diferente. Então, eu tô tentando desconstruir tudo isso e criar as minhas próprias experiências, né? Eu sei que se Deus, ele permitiu que tudo isso acontecesse é porque ele tem um plano, um projeto. Eu costumo sempre lembrar de Jeremias, né, que fala que antes mesmo da gente nascer, o Senhor ele já havia nos escolhido. Jeremias 1, né, que fala. Então, eu penso mesmo sobre o Noah, que Deus ele escolheu essa criança e que ela está vindo aí por algum motivo, por algum propósito. E que a minha responsabilidade, né, que Deus me deu uma responsabilidade, vai ser guiar ele para essa missão que Deus o chamou para cumprir aqui na Terra. E eu espero que eu consiga. Eu espero que eu consiga, que eu seja capaz aí de alcançar e de conduzir essa criança no melhor caminho possível. E se você talvez entrou aqui nesse vídeo, descobriu a gravidez há pouco tempo, não queria a gravidez, mas acabou acontecendo. Se você tá passando por uma situação difícil, um momento difícil na sua vida, entenda que vai passar, vai melhorar. Deus sabe de todas as coisas e Ele não dá nenhuma batalha pra gente que a gente não consiga suportar. Então, fica tranquilo que você vai amar esse bebê mais que tudo. Antes mesmo dele nascer, vai dar tudo certo. Bom, gente, se inscrevam aí no canal, deixem like se vocês gostaram desse vídeo. Eu vou gravar tudo aqui pra vocês, né, da minha gestação. Eu já estou com 6 meses, mas eu vou tentar gravar as próximas coisas que virão. Uma das coisas mais importantes que eu quero muito que dê certo, que eu grave, vai ser o parto, o dia do parto, né, então... se inscrevam aí pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom?
E deixa aí nos comentários o que você achou, como é que tem sido sua experiência, se você já ouviu pessoas falando de coisas ruins sobre a gestação, sobre maternidade. E me sigam lá no Insta, que eu vou deixar aqui pra vocês, quem ainda não me segue, tá bom? Um beijo, gente, até o próximo!